Abra a Bíblia de vocês. Livro de Marcos. Só para vocês não perderem o costume, né? Agora pode ler o que está aqui na frente. Bem grande. A gente não pode deixar de abrir a Bíblia, né? Senão daqui a pouco a gente vai ficar envergonhado. Abre o livro e tal, a gente fica sem conhecer, sem saber onde está. Daniel, vem aqui, Daniel. Você me empresta a sua voz aqui para ler esse texto aqui. Pega o... Edson. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, de repente, repreendeu... Ele despertando, desculpa, gente. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele disse: porque sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Obrigado, Daniel. Vocês viram a diferença de voz, né? Um dia eu tive essa voz. Mas graças a Deus que eu estou numa igreja amorosa, que consegue me ouvir. Amados, é comum a gente ver cristão nos nossos dias cabisbaixo, desanimado, enfraquecido. E a gente conversando com eles, a gente percebe o sofrimento, a angústia muitas vezes, a aflição que tem tomado o coração de alguns irmãos. Não por estarem passando por momentos difíceis, mas por acharem que Deus já não os ouve, que Deus deu as costas para eles, que eles não são mais queridos pelo Senhor. E aí um abatimento, não só físico, mas principalmente o espiritual, toma conta do coração de algumas pessoas. Você está passando por uma crise. Você está passando por um momento delicado. Você está passando por uma perda. Não quer dizer que Deus te abandonou. Diga para o seu irmão que está ao lado: Deus não te abandonou. Seja a dificuldade que você esteja atravessando momentaneamente, Deus nunca
nos abandona. Aqui nós vimos um relato extraordinário em que Jesus está realizando uma tremenda obra de salvação, obra de libertação, de transformação de vidas. E em torno de Jesus, uma grande multidão se formou. Muitos daqueles que ali estavam só por curiosidade. Quem será esse Jesus? O que é que ele realmente pode fazer? São a turma dos curiosos. Estão somente por curiosidade. Querem ver coisas acontecer. Também, nessa grande multidão, há um outro grupo de pessoas. São aqueles que se aproximam de Jesus, reconhecem que ele tem poder e autoridade, mas eles se aproximam do Senhor Jesus para obter vantagem, para obter cura, libertação, solução de problema, e ali faz parte dessa grande multidão esse grupo de pessoas interessados somente em receber, somente naquilo que Deus pode lhe proporcionar, somente naquilo que eles podem adquirir. Fazem parte dessa multidão pessoas interesseiras. Só estão acompanhando para alcançar seus objetivos, para alcançar a bênção tão desejada. Mas também faz parte desse grupo, dessa multidão, aqueles que estão desejosos de andar com Jesus, estão desejosos de caminhar com Jesus, acredita que Ele é Deus, acredita que Ele é a solução de seus problemas, ficam maravilhados com o que Ele faz e segue com eles. Então, nesse grande grupo, pelo menos essas 3 formas de pessoas que se aproximam de Jesus, nós podemos identificar. Diz a palavra de Deus que Jesus realizando milagre, maravilha, aquela multidão estava alvoroçada junto de Jesus, ouvindo, percebendo, tocando, sendo curada, sendo abençoada. Então aquela aglomeração dava glória a Deus, aleluia. Imaginem, irmãos, milagres acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ver, todo mundo quer tocar, todo mundo quer glorificar o nome do Senhor. Mas Jesus dá uma pausa. Depois de um longo período de pregação e realização de milagre, Jesus dá uma pausa e convida aqueles que estão ali a ir para outra margem, para ir para o outro lado daquele lago. Será que todos foram? Aqueles que estavam dando glória, aleluia, aqueles que estavam recebendo bênção, cura, libertação, todos eles foram? Eu creio que não. Foram os que estavam interessados em cura, em bênção, em milagre? Não. Esses esperavam que Jesus fosse lá para o outro lado, realizasse os milagres, maravilha que eles viram desse lado, e que quando Jesus voltasse, eles então até chegariam próximo de Jesus,
para receber mais. Aqueles que estavam ali para constatar, os curiosos, eles não queriam se comprometer. Não, nós já vimos o suficiente, está de bom tamanho, já conhecemos Jesus, mas agora nós vamos para casa. Mas o grupo que abriu seu coração, que entendeu que Jesus era Deus, eles não podiam abandonar Jesus de hipótese alguma. Ele dizia, vamos para outra margem. Esse grupo entrou nos barquinhos, não tinha só o barquinho onde estava Jesus, discípulo, tinha outros barcos. Eles, então, acompanham Jesus. Imagina, irmão, o comentário, a conversação em que eles tratavam entre si, o que eles falavam entre si. Vocês já saíram de algum dos nossos cultos falando, mas que culto maravilhoso. E fala para um, e fala para outro. Deus operou, Deus se manifestou, foi bênção, foi maravilhoso. Que pena que acabou. Nós não fazemos isso. Imagina o próprio Jesus no meio deles, realizando o milagre. As palavras de Jesus tinham poder, autoridade, mexia lá dentro do coração das pessoas. Então esses que abraçaram a causa, que abraçaram Jesus, que queriam caminhar com Jesus, que queriam seguir a Jesus, eles estavam falando das maravilhas, e era glória para lá, é glória para cá, é aleluia, e vamos ver mais, e Deus vai operar mais, e a coisa... Foi essa trajetória dessa viagem. Eles dentro do barco não tinham outra conversação. Você viu aquele leproso que foi curado? Você viu o coxo que foi curado? Você viu o paralítico que andou? Você viu o cego que enxergou? E o mudo que pôde falar? Que coisa extraordinária! Muitas glórias, muitos louvores, muitas ações de graça. Muita aleluia foi falada naqueles barcos. E o barco está navegando na calmaria. Na calmaria todo mundo glorifica, todo mundo exalta, todo mundo dá glória, todo mundo diz, olha, hoje a nossa irmã Aldeni, vocês sabem que Aldeni perdeu um neto de uma forma horrível. E eu orei com ela pelo telefone que eu não estava aqui. E ela disse, pastor, se os meus parentes que estão chegando aqui forem embora antes do culto, eu vou para a igreja. Porque não é só nos momentos bons que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Fiquei feliz de ouvir aquilo. Na calmaria, todo mundo dá glória a Deus. Quando a coisa vai favorável, todo mundo dá glória a Deus. Todo mundo exalta o Senhor. Todo mundo dá aleluia e glória a Deus. Todo mundo conversa sobre os milagres, sobre a maravilha, sobre aquilo que Jesus está falando, está fazendo, está ensinando, e é bênção. Ah, se nossa vida fosse só calmaria.
Seria maravilhoso. Mas isso nós só vamos viver lá no céu. Não aqui nessa terra. A palavra de Deus diz, não é aqui o vosso descanso. Todos estão indo para a outra margem, a convite de Jesus, esperando ver mais milagre, mais bênção, mais cura, mais realizações, e se conta só sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que de repente, sem nenhum aviso, veio um vento que você, escritor, não descreveu o porquê, mas veio um vento veemente, vento forte. E começou a tocar na água esse vento tão forte que era, que o lago começa a formar marola. Aqueles homens, muitos deles experientes pescadores, sabiam das dificuldades que eles iriam enfrentar se aquele vento não se acalmasse. Eles sabiam do perigo que eles estavam correndo se aquelas águas continuam a invadir os barcos. Eles sabem que a vida deles está em risco. Então, diante dessa tempestade que se forma, de repente, sem aviso nenhum, eles se veem em perigo. E agora, cessa-se a glória a Deus, cessa o aleluia, cessa de se falar das bênçãos vistas, cessa de contar as maravilhas de Deus. Eles entram em pânico, porque o perigo agora bate na porta deles. Eles agora não têm mais o que falar glória a Deus, pois eles estão em perigo, eles sabem que aquilo ali poderia levá-los ao naufrágio, à morte. Então agora cada um puxa e procura fazer o possível e impossível para tirar a água que entra no barco. E eles lutam com toda a força, emprega todos os recursos possíveis ali naquele momento para jogar água para fora do barco. Pois eles sabem que se não fizer, morrerão. Imagina como, de repente, a vida daqueles homens que acolheram o chamado de Jesus para ir para a outra margem. Eles não podiam imaginar que isso pudesse acontecer com eles. Eles agora estão lutando pelas suas próprias vidas. E a luta é em glória. Eles estão lutando, estão tentando tirar tudo quanto pode de água de dentro do barco, mas eles veem uma luta em glória. O barco continua a encher. E cada vez que o barco enche, mais apavorado eles ficam. Até que alguém, um deles, disse: espera lá. Jesus está conosco.
momentos na nossa vida que parece que Deus está dormindo. As coisas se avolumam, acontecem e vão tomando proporções que você não consegue vislumbrar uma saída, você não consegue ver uma forma de sair daquela situação. E parece que você vai sucumbir, você vai naufragar, você vai morrer. A luta é maior do que a sua capacidade de solucionar. O problema é grande demais e você se vê perdido. Até que você se lembra que Jesus está no barco da sua vida. Diga para o seu irmão: Jesus está no barco contigo. Leve a Ele os seus problemas. Leve a Ele as suas dificuldades. Fale com Ele, como aqueles homens disseram: Jesus, o Senhor não se importa que a gente esteja a perecer. O Senhor não se importa que a gente possa morrer aqui. Alguém tocou em Jesus. Alguém despertou Jesus para sua necessidade. Deus às vezes permite, irmãos, que você passe por situações que te levam a pensar que é o fim. A pensar que não tem mais jeito. Para que você, ao chegar na outra margem, chegue diferente da que você entrou no barco. Quando eles entram no barco, eles estão contando as maravilhas, milagres, coisas extraordinárias que Deus realizou na vida de outros. Na vida de alguém, nunca na dele. São experiências de outras pessoas. São maravilhas realizadas na vida de outras pessoas. Deus, às vezes, parece que dorme para que você desperte para a realidade. Sem Ele naquele barco, eles estariam realmente naufragando e morreriam. Ele faz a diferença. Diga para o seu irmão que está ao lado: Jesus faz toda a diferença. Tocaram nele, alguém tocou: Jesus, nós estamos morrendo, nós vamos perecer, nós vamos naufragar. Jesus não dá não, nada disso, irmão. Ele dormindo, acordado, Ele tem todo o poder e todo o controle de todas as coisas. Ele levanta calmamente, observa aqueles homens lutando, desesperados, alguns chorando: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Ele observa o mar, o lago que está bravio pelas ondas, aquela ventania forte. Ele observa tudo que está ao redor. Jesus não teme. Jesus não se desespera. Ele usa a autoridade dele, de Criador de todas as coisas.
E ele dá uma palavra bem suave. Eu não acredito que Jesus deu um berro. Mar, vento. Não. Ele proferiu palavras. Aquieta-te. Acalma. E não passou horas para aquele mar revolto, aquelas ondas que enchiam o barco, acalmasse, não. De imediato, ele pronunciou. E a coisa aconteceu. O vento e o mar se acalmou. Cadê o ministério de louvor? Ele só pronunciou. Nós queremos coisa pirotécnica, nós queremos coisa extraordinária. Jesus se levanta tranquilamente. Observa o temor dos seus discípulos. O horror estampado no coração daqueles homens, da face daqueles homens. Observa as águas volumosas que estão enchendo o barco, um vento forte. Ele observa e ele diz: calma, aquieta. Aquele que acalma. Você preparou eles, não? Não? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, que o sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que se em chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz fértil, faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Aquele que acalmou aquelas marolas, que repreendeu o vento, é o nosso Deus, que reina para sempre. Em pronunciando Ele, tudo se transforma. Determinando Ele, as coisas mudam. Aqueles homens estavam desesperados. A vida deles estava em risco. Mas estava ali no meio deles aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que diz, operando eu, nada pode impedir. Ele acalma o vento e o mar. Mas antes ele diz uma palavra para aqueles homens. Porque sois tão tímidos, não tem fé. Muitas vezes nós estamos como esses homens que vê o milagre de Deus, que vê a autoridade do Senhor, mas que em passando pela dificuldade da vida, pelos problemas que a vida nos impõe, esmorece. Pensa que Deus não nos ama, pensa que Deus não está nos atendendo mais. Mas Deus é Pai. Ele te ama. E muitas vezes Ele permite que você entre na fornalha. Mas Ele não permite que o fogo te consuma. Muitas vezes Ele vai permitir que você entre dentro da cova dos leões. Mas Ele não vai permitir que o leão te devore. Esse Deus é o seu Deus. Compreenda que você serve a um Deus poderoso. Um Deus que pode tudo. Aqueles homens ficaram tão impressionados com o feito de Jesus que eles perguntam a si mesmos: mas quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o nosso Jesus maravilhoso. Que nos surpreende. Vocês viram aqui, o Brito veio aqui para agradecer a Deus, o filho dele que está longe, que estava numa situação muito difícil.
Mas ele tocou em Jesus. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tantos mais aqui já fizeram isso. Eu já fiz, você já fez. Jesus, tem misericórdia. E ele se levanta. E quando ele se levanta, as coisas se transformam. Querido, você não está sozinho. Você pode estar pensando, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho jejuado. Deus sabe de tudo. No momento adequado, no momento certo. Não é o que você quer, na hora que você quer, mas no momento que Ele quer. Ele vai se colocar de pé. E quando ele se coloca de pé, realizações acontecem. Milagres e maravilhas são realizados. Coloque-se de pé você. Coloque diante de Deus a sua dificuldade, o seu problema, o que tem te tirado do sono. Pode ficar de pé. Aquele que acalma o mar está aqui. Ele pode realizar coisas extraordinárias. Você está passando por uma dificuldade? Não precisa falar para o pastor. Se coloque de pé agora. Fale com Deus. Aquele que acalma o vento, que acalma o mar está aqui. Não é eu, não é a igreja, não são os líderes da igreja, mas é Jesus. Que acalma o Se você está passando por um momento aquele de que bênção, aquieta se o você mar precisa de uma bênção e de tira a Deus, se força do coloque de fogo, pé, toque faz o nele, leão fala, jejuar. Jesus, eu estou aqui, eu preciso que que o Senhor derruba se as levante, muralhas, mude o meu quadro, prossegue, mude a faz minha mais situação, me dê difícil. vitória, Ele que transforme brilha para a do glória alto, do teu não nome. temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele te dá o livramento. Entre na presença dele com confiança, esperando nele. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o quadro daquilo que você está vivendo, a adversidade que você está enfrentando. Ventos contrários sempre acontecerão em nossa vida. Mas nós precisamos que Jesus esteja no nosso barco. Se Ele estiver no nosso barco, Ele se levanta e transforma todas as coisas. Não adianta pular para fora do barco, que é morte. Não adianta ficar desesperado. Jesus está aqui. Toque nele. Toque com fé, com confiança. Peça a Ele, Senhor, transforma isso que eu não tenho condição de transformar. Abençoe. Libera cura. Libera libertação. O Senhor pode tudo. O inimigo tem nos aprisionado. Ele tem nos cercado e dizendo que não tem mais jeito. É porque ele não está consciente de que você é um servo de Deus. Ao servo de Deus, Deus faz coisas extraordinárias.
Ele está hoje aqui. Feche os seus olhos. Vou pedir o pastor Messias. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Esse é o meu Deus. Aquele que aquieta o mar. Esse é poderoso. E tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz sérios, faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Fale com o Senhor. Qual é o temporal que está sobre a sua vida? Qual é a tempestade? Não existe tempestade nem temporal que o nosso Deus não possa apaziguar, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fale esta tempestade. Você tem um Deus maior do que ela. Um Deus que pode todas as coisas. Deus eterno, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra ministrada nesta noite. Pai, Tu conheces todas as coisas. Pai, nada passa despercebido aos Teus olhos. Pai, eu sei que neste momento o Senhor contempla as aflições, as lutas, as dores que Teus filhos, Pai, têm enfrentado. Mas, Pai, Tu estás no barco. Tu estás, ó Pai, neste barco. O Senhor pode. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para trazer normalidade à vida dos meus irmãos. Pai, que nesta hora, na autoridade do Teu Espírito, que toda tempestade, que todo temporal, tudo aquilo que está fora de ordem, em o nome de Jesus, que volte à normalidade. Tempestade, em nome de Jesus, acalma-te. Vento, acalma-te. Tempestade, ondas, em o nome de Jesus, desce agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, tempestade, você tem que sair nesta noite, você tem que cair nesta noite, porque quem está aqui é o Senhor dos Senhores, é o Criador de todas as coisas. Vai agora trabalhando neste coração, vai trabalhando nesta situação. Todo mal, todo problema, toda enfermidade, toda tribulação, cai em nome de Jesus. No Teu nome, Jesus, porque há poder no Teu nome. Diante do Teu nome treme. Diante do Teu nome treme.
Diante do teu nome todas as coisas tremem, porque o teu nome é o maior, o teu nome é poderoso, o teu nome está acima de todas as coisas, operando, Senhor, nada pode impedir. Oh Deus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua provisão, que a tua cura, que a tua libertação, que a tua paz, o teu refrigério esteja sobre a vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela vitória dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém.